Cinema, dança, literatura e música. Temos um ensaio geral recheado. No grande ecrã, espreitamos a estreia de um filme que conta com o ator Rui de Carvalho num dos papéis centrais. Olhamos o cartaz do Porto Pós-Doc. Nos livros, conversamos com o escritor cubano Leonardo Padura sobre a mais recente aventura do investigador Mário Conde. E na dança, entrevistamos a coreógrafa brasileira Débora Kolker, que estreia na próxima semana em Lisboa o espetáculo Cão Sem Plumas. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Mas então, o que é que vos trouxe a todos aqui? O papá queria falar do testamento. Bem, pelo menos era essa a teoria do Raul. Aos 96 anos, o ator Rui de Carvalho protagoniza o filme O Misterioso Caso de Lázaro Laforcade. Realizado por Tiago Durão, o filme, que estreia na próxima quinta-feira, conta com um elenco de atores como José Raposo, Dalila Carmo, Pedro Lamares, Maria José Pascoal, Lídia Munhoz, entre outros. Este é um filme que é dedicado a Rui de Carvalho, explica o realizador. É um filme que lhe está dedicado, é um filme em que ele é realmente uma das personagens centrais, se não a personagem central, porque sem ele, o nome do filme, porque ele faz o Lázaro, não é? E o filme é o misterioso caso de Lázaro Laforcade. Sem ele, o filme não acontecia e foi uma grande aventura e foi uma grande honra ter o Rui, do alto dos seus 96 anos e 80 de carreira, a fazer mais um filme. E foi uma aventura. O grupo era muito interessante, o elenco, a Dalila Carmo, o Pedro Lamares, a Lídia, o Isaac, o José Raposo, o Guilherme, a Maria José Pascoal, o Rui, o Guilherme Barroso, aliás, o Ruben Gomes e a Érica Rodrigues. Portanto, todos eles, um elenco já com muita experiência e com o Rui à cabeça. E foi muito interessante. O filme foi rodado em apenas 9 dias. Tiago Durão, que venceu no ano passado o Prémio Sofia com o documentário Eunice, ou Uma Carta, uma jovem atriz, fala do que foi trabalhar com Rui de Carvalho no platô. Super profissional, como sempre. Chegou na sua hora, sabia perfeitamente o seu texto e o dos outros, era o primeiro a entrar em cena, era o último a sair. O Rui faz uma coisa muito curiosa, que é, acaba a cena dele, a parte dele, ele já não vai aparecer mais, mas o Rui não se quer ir embora, o Rui quer ficar a dar o texto aos outros atores, a dar a contracena, mesmo que seja fora de cena, mesmo que não esteja a ser filmado, porque sente que isso é importante para os outros atores. E os outros atores realmente olham para o Rui da forma como é esperada, como todos nós olhamos, não é? Que é com uma grande admiração, com um grande respeito, bebendo aquilo que o Rui está a dizer, ou mesmo o seu silêncio. Aos 80 anos de carreira, Rui de Carvalho chega à rodagem deste filme carregado de experiência. Tiago Durão, jovem realizador, fala do desafio de dirigi-lo. É um ator muito exigente. Quem está a realizar, quem está a dirigir, tem que saber muito bem para onde é que quer levar o Rui, porque o Rui faz perguntas difíceis. E é muito fácil, porque quando nós damos uma indicação ao Rui, o Rui vai direito àquilo que é para fazer. À primeira está feito. Eu não tive que repetir quase vez nenhuma com o Rui. E uma história curiosa também. Quando o Rui chega para fazer a sua cena, chama-me, eu estava ao lado do Zé Raposo, e pergunta-me: então filho, qual é o compasso deste filme? Isto é um compasso ternário ou quaternário? E nunca me tinham perguntado isto, mas fazia todo o sentido perguntar ali, porque o Rui queria saber a cadência do ritmo do filme para se poder encaixar. Falta desvendar o enredo deste filme, O Misterioso Caso de Lázaro Laforcade, que estreia em 18 salas do continente e ilhas, promete uma história intrigante. Este velho patriarca capitalista chama a sua família, os seus descendentes, à sua mansão no campo e, convenientemente, citando, acorda morto na manhã seguinte. Portanto, o Rui faz este velho patriarca que é assassinado e, a partir daí, o José Raposo, fazendo um inspetor, vai
deslindando o crime, e tudo isto, portanto, o crime é um pretexto apenas para falar sobre a família, porque todos eles têm um passado, enfim, sórdido, e de uma forma muito cómico-trágica ou muito satírica vamos falando sobre esta família em que o vilão é o capital. O misterioso caso de Lázaro Laforcade, do realizador Tiago Durão, estreia dia 23 de novembro. Um poema de João Cabral de Melo Neto serviu de inspiração à coreógrafa brasileira Débora Colker para a criação de Cão Sem Plumas, o espetáculo que sobe ao palco do Teatro Tivoli em Lisboa na próxima semana, de 21 a 23 de novembro. A prestigiada Companhia de Dança Brasileira traz a Portugal a coreografia que lhe valeu o Oscar da Dança, o Prix Benoît de la Danse, em 2018. A entrevista ao Ensaio Geral a partir do Brasil, Débora Colker fala do poema que a inspirou a criar o espetáculo. Cão Sem Plumas, ele foi escrito em 1950, mas ele poderia ter sido escrito hoje. Ele é de uma atualidade impressionante. Esse poema fala sobre o rio Capibaribe, que atravessa o estado de Pernambuco. Só que ele fala do descaso a esse rio. Um rio, ele é muito importante, ele abastece de água, as pessoas precisam de água numa cidade para viver. Ele fala do rio Capibaribe, ele fala de Pernambuco, do Nordeste, ele fala dessas pessoas que vivem do rio, que vivem da terra. Ele fala de um homem que já quase não se reconhece como um homem bicho, que é mastigado, que roubam dele até o que ele não tem. E principalmente ele fala daquilo que não deveria existir, aquilo que é inadmissível. Então ele traz no poema, nas palavras dele, a tragédia e a riqueza, o grito e o silêncio, a força e a fragilidade. E esta força das palavras traduz em dança, num palco cheio de terra, onde um elenco de bailarinos dá corpo a esta criação de Débora Colker, que, usando o poema de João Cabral de Melo Neto, serve de alerta para a crise climática. Há muitos anos a gente está ouvindo que a gente está destruindo esse planeta, que a gente tem que cuidar da natureza, que a gente tem que cuidar das águas, das florestas, que a gente está com um problema de aquecimento global muito sério. Está se falando em biodiversidade e olha quanto tempo atrás ele foi falar sobre isso. No descaso das pessoas, dos invisíveis, dos excluídos, dos marginalizados, pessoas que fazem com que aquela cidade possa existir. Plantadores de cana, catadores de caranguejo. Débora Colker foi a primeira mulher a coreografar um espetáculo do famoso Cirque du Soleil. É da sua autoria Ovo, um espetáculo que a Companhia Canadiana de Novo Circo vai trazer a Portugal de 20 a 30 de dezembro. Ao Ensaio Geral, a artista explica que são espetáculos com intensidades diferentes. Estou muito feliz com isso, porque o Ovo é um espetáculo muito alegre e ele fala sobre insetos. Então ele está falando sobre o clima. A gente às vezes também pode estar lembrando que a natureza é importante, que o clima é importante, que a gente tem que cuidar dessa terra, porque essa terra é nosso lugar, é nossa casa. Se a gente não cuidar dela, ela também não vai ser generosa com a gente. Tem que ter esse intercâmbio, essa troca. E de uma maneira totalmente diferente. É um espetáculo de circo, alegre, energia pura. Cão Sem Plumas já é um espetáculo mais visceral, primitivo. Ele é mais profundo, ele traz mais conflitos, né? Mas os dois estão tratando da vida aí que a gente tem que cuidar. Cão Sem Plumas sob ao palco do Tivoli BBVA em Lisboa, de 21 a 23 de novembro. O detetive Mário Conde, personagem icónica da literatura do escritor cubano Leonardo Padura, regressa à vida no novo livro. Pessoas Decentes é a mais recente obra do autor a chegar às livrarias portuguesas. É um livro que fala do submundo cubano, onde as personagens revelam dignidade. Há muitas maneiras de ser decente e há muitos códigos para ser decente.
Há muitas maneiras de ser decente e muitos códigos, e há esta infinidade de possibilidades de ser indecente, porque às vezes a vida te obriga a isso. Este é um romance que fala muito do mundo da prostituição. As prostitutas sempre foram consideradas pessoas indecentes e há uma visão machista e classista das pessoas para as quais a única forma de conseguirem viver é vendendo o seu corpo. Mas viver profissionalmente da prostituição é uma necessidade para algumas pessoas e podem ser pessoas decentes que têm de recorrer a esses meios que não são nada decentes. Uma pessoa decente que tem que ganhar-se a vida por estes meios que não são para nada decentes. A ação do livro passa-se em Havana, em 2016, ano em que o ex-presidente norte-americano Barack Obama visitou Cuba. Os Rolling Stones deram um concerto na ilha e a Chanel realizou um desfile de moda. É neste cenário que um antigo dirigente dos serviços secretos aparece morto e o Leonardo Padura recorre à sua personagem de sempre, o velho Mário Conde, para a investigação. En esta novela hay un personaje fundamental que es el que encarna la decencia, que la ha encarnado siempre, que es Mário Conde. Neste romance há um personagem fundamental que encarna a decência como sempre o fez, que é Mário Conde. Ele tem de ser um homem decente porque a única maneira de ter um estatuto moral para julgar os indecentes é essa. Assim nasceu desde o meu primeiro romance e assim continua a ser ao longo dos anos, nestes últimos 10 livros. Desde 1990 que trabalho com esta personagem. Felizmente não me canso e agora estou a pensar num livro em que quase de certeza ele não vai aparecer. Ou talvez apareça em alguma esquina, mas não será um livro com o Mário Conde. É uma personagem que continua a ser muito útil para lançar um olhar social, humano e, sobretudo, ético e moral sobre a sociedade cubana. Social, humana e, sobretudo, ética, morales da sociedade cubana. Tal como em outros livros de Leonardo Padura, além da personagem de Mário Conde, que há anos o acompanha, também a cidade de Havana se torna quase personagem, mais do que cenário. Ao ensaio geral, Padura confessa que está agora a escrever um livro sobre a capital cubana, cidade onde nasceu e onde muito mudou. Estou escrevendo um livro sobre La Habana agora. O livro que publicaré o ano próximo é uma... Agora estou a escrever um livro sobre Havana. Irei publicá-lo no próximo ano. É um texto, não posso dizer que seja um ensaio, não é uma biografia. É um texto de como me fui apropriando da cidade. Eu nasci e vivo num bairro periférico de Havana, onde quando se vai à zona comercial dizemos que vamos a Havana. E eu fui a Havana e fui-me apropriando dela física e sentimentalmente. E isso reverteu para a literatura. Estou a escrever e já tenho o texto muito avançado, quase completo. Mas cada vez que o leio vou acrescentando coisas. Recordo-me de coisas que explicam um processo terrível, que é o da desconstrução de uma cidade. Quando eu era criança, nos finais dos anos 50, 60, a cidade era brilhante, tinha luzes, as coisas funcionavam, mas a cidade foi-se deteriorando, física e a nível espiritual. Isso é importante, porque as cidades existem pela sua arquitetura, mas não seriam nada sem as pessoas que dão caráter a essa arquitetura e ao espaço urbano. Pero não seria nada sem as pessoas que vivem dentro, que lhe dão caráter a essa arquitetura e a esse espaço urbano. Questionado sobre a Rússia, a eterna aliada de Cuba, e sobre a invasão à Ucrânia, Leonardo Padura é categórico em condenar a ação militar. O caso de lo que está ocorrendo em Rússia. Aquilo que está a acontecer na Rússia afetou muito a chegada de turistas russos a Cuba, que eram uma fonte importante de rendimento. Cuba não condenou nem apoiou a invasão russa na Ucrânia. E isso, para mim, parece-me uma falta de memória política terrível. Neste romance, eu recordo 2 intervenções militares dos Estados Unidos a Cuba e, como país que já foi invadido e tomado militarmente, recuso qualquer agressão deste tipo, de um país maior a um país mais pequeno. Seja por que razão for. Pode-se argumentar, tentar explicar, mas, na essência, trata-se de uma invasão. A essência é que é uma invasão. O escritor Leonardo Padura, o autor cubano que acaba de publicar em Portugal Pessoas Decentes com a chancela da Porto Editora. A Norte arranca este fim de semana o Porto Pós-Doc. No ano de número redondo, a edição do Festival Portuense assinala também a primeira que exibe filmes no renovado Cinema Batalha, como conta o jornalista João Malheiro. Há muito para festejar na nova edição do Porto Post-Doc. Em primeiro lugar, o Festival de Cinema celebra 10 anos e a Renascença, Dário Oliveira, diretor do evento, diz que é mesmo uma festa da sétima arte que invade agora a cidade do Porto. O festival é uma celebração de cinema e é um encontro entre pessoas. Pessoas que fazem filmes, pessoas que gostam de filmes, pessoas que pensam os filmes. Acima de tudo, pessoas que se encontram para ver cinema. E cada vez mais isso é um ato de resistência, numa altura em que
Há muito mais pessoas a verem filmes em casa, mas continua a ser uma forma de nos vermos ao espelho. Mas para lá da celebração, o Porto Postdoc aborda temas mais pesados, como é o caso da guerra, tão presente na mente das pessoas em anos recentes. Dário Oliveira diz que este é um assunto que sempre fez parte do cinema documental. O documentário sempre esteve atento à realidade que nos invade diariamente. As realidades sobre as guerras, sobre as injustiças, sobre a fome, clivagens de sistemas totalitários que cada vez mais teimam em voltar a serem a realidade que nos cerca. Mas o festival não reflete só estes tumultos. Também há lugar para a esperança, para outras realidades. Outro ponto-chave da nova edição do Porto Postdoc é a estreia do festival no renovado Cinema Batalha. Um espaço que veio colmatar uma parte importante da experiência cinéfila na Invicta. Faltava a intimidade, faltava a espiritualidade que aquela sala que é o Batalha tem por ter sido, durante tantas décadas, um dos cinemas mais populares e mais frequentados da cidade, e para nós é um motivo de alegria conseguirmos finalmente fazer uma edição inteira do festival no Batalha, nas duas salas. E é por isso que o filme de abertura desta edição do Porto Postdoc é o documentário Vai no Batalha. O realizador Pedro Lino diz à Renascença que o projeto retrata a história do Batalha e a sua restauração, e começou com uma encomenda de um canal francês. Do Canal Plus, tem obviamente o registro de toda a obra que foi evoluindo no edifício do Cinema Batalha, mas o filme fala sobre toda a história do Batalha. E o Batalha, hoje em dia, é dos mais antigos cinemas no mundo ainda em funcionamento. Os 10 anos do Porto Postdoc vão no Batalha a partir desta sexta-feira. Agora vamos à livraria para abrir 3 novos livros que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, nos apresenta como sugestões. Antes que me esqueça, de Francisco Seixas da Costa, sobre a diplomacia e a vida, é um apetecível conjunto de memórias sem ser um livro de memórias. No início temos uma epígrafe da autoria do General de Gaulle: é preciso deixar as coisas antes que elas nos deixem. Como diz Jaime Gama, prefaciador da obra, Francisco Seixas da Costa é hoje, bem se pode dizer, um homem multimédia. Mais do que isso, um homem multimédia que se soube adaptar como ninguém ao ofício de homem digital. Raríssimas pessoas terão, como ele, sabido fazer o percurso entre a comunicação da imprensa e da rádio artesanais para o espaço televisivo e daí para as tecnologias digitais e para as redes sociais. Foi, sem dúvida, pioneiro na percepção antecipada de que valeria para a ação diplomática não apenas o dote para transmitir mensagens ao jornalismo especializado, mas saltar de modo direto e pessoal para o espaço comunicacional e afirmar aí todo o peso da sua própria intervenção. O blog 2 ou 3 Coisas é referencial. E temos o percurso. Postos de treino em Oslo, onde o conheci, e Londres, tirocínio difícil em Luanda, rodagens de transição em Nova Iorque e Viena e embaixadas robustas em Brasília e Paris. É uma leitura apaixonante e inesquecível. A edição As Outras Críticas, de António Lobantunes, na Dom Quixote, com prefácio de Daniel Sampaio, constitui um conjunto de testemunhos que não devo qualificar, uma vez que só lidos é que permitem aquilatar da extraordinária capacidade do autor de transmitir o que sente perante o mundo que o cerca. E não é um qualquer autor. É alguém que, ansiando por se espraiar no romance, praticou a crónica como fragmento de vida. Há coisas de que me lembro e fazem crescer dentro de mim um bloco de saudade,
enfeitado de lágrimas secretas, por ouvir a minha mãe dizer avó, para uma senhora de cabelos brancos que eu tratava por avó Bisa, me chamava rapaz, e o facto de me chamar rapaz fazia-me, sei lá porquê, sentir importantíssimo. Ainda a Dom Quixote publicou de Sándor Márai Libertação. Cerco de Budapeste, dezembro de 1944. O Exército Vermelho encontra-se nas proximidades da cidade desde novembro e está prestes a conquistar a capital húngara. Erzsébet, refugiada numa cave escura, acredita na libertação. Às primeiras horas do dia 19 de janeiro, o primeiro soldado soviético aparece à porta do abrigo, mas nada será como ela tinha imaginado. Trata-se, nesta obra, de encontrar um dos textos fundamentais daquilo que escreveu Márai. Dino de Santiago está a celebrar 10 anos do Evo, o primeiro álbum que lançou a solo com 2 espetáculos. Na próxima semana, dia 24, sob o palco do Tivoli, em Lisboa. Depois, a 6 de dezembro, será a vez da Casa da Música no Porto. É com Dino de Santiago que fechamos o ensaio geral, sonorizado por André Peralta. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, pode ouvir de novo as sugestões no nosso podcast. Boa noite e bom fim de semana. De lágrimas sem cor, recebo em mim tão boa nova do ventre ferido em que nasceste. Já não habita a dor e o temor de não trazer ao mundo o ser mais puro e inocente, fruto da crença e juramento deste eterno amor. Fruto da crença e juramento deste eterno amor. Fruto da crença e juramento deste eterno amor. E hoje nos meus braços, sangue do meu sangue vem chorar. Quero que sintas neste abraço um canto de embalar. E hoje nos meus braços, sangue do meu sangue vem chorar. Quero que sintas neste abraço um canto de embalar. Quero que sintas neste abraço um canto de embalar. Quero que sintas neste abraço um canto de embalar. Quero que sintas
sintas neste abraço um canto de embalar.